No universo de Yu Yu Hakusho, existia um demônio que era extremamente poderoso, ao qual mesmo pertencia à classe B superior, sendo ela a classe mais alta dos demônios de classe B. No Torneio das Trevas, esse demônio demonstrou ser muito poderoso, e deu bastante trabalho para o Yusuke Urameshi nesse torneio. Mas e se esse demônio fosse enviado para outra obra? Tipo aquelas obras de Zekai. Sendo mais específico, e se o Toguro do universo de Yu Yu Hakusho fosse parar no mundo de One Punch Man, um universo no qual teria monstros absurdamente fortes, para ele testar sua força, e principalmente heróis, ao qual os mesmos em determinados momentos são até mesmo considerados monstros, de tão poderosos que eles são. Será que o Toguro seria poderoso em One Punch Man? No vídeo de hoje, estarei criando um novo quadro no canal, que se chamará Crossover. Nesse quadro, estarei pegando algum personagem específico e eu colocando em um outro universo, mostrando para vocês os feitos dele, e o quão poderoso esse personagem seria nesse novo mundo. O personagem que escolhi para esse vídeo é o Toguro mais novo do universo de Yu Yu Hakusho, e o mundo que lhe será enviado será o de One Punch Man. Antes de começar, eu gostaria de informá-los que esse vídeo haverá muitos spoilers dessas respectivas obras, e também será baseado na minha opinião, então já vou deixar avisado, que você não precisa ter a minha opinião como verdade absoluta, porque eu não sou o dono da verdade, nem pretendo ser. Toguro no passado ele era um humano comum, além de ter sido um lutador bastante poderoso. Tal personagem era um dos amigos da Mestra Genkai. Por conta do seu medo de morrer e ficar fraco por conta da velhice, o mesmo resolveu fazer um pacto com as trevas, para que ele pudesse permanecer com a sua juventude e consequentemente com a sua força. Esse personagem ficou tão poderoso depois de ter se tornado um demônio, que durante 50 anos, ele nunca havia conhecido alguém que era capaz de derrotá-lo em um combate. A força de Toguro é insanamente alta. Utilizando pouco do seu poder, esse personagem era capaz de carregar a arena do torneio nas costas, como se não fosse nada. Os socos do Toguro eram tão poderosos devido à sua energia demoníaca, que ao utilizar 80% de seu poder, ele simplesmente fazia buracos enormes ao socar o solo. Somente com a pressão de ar de seus socos, ele fazia explosões na arena. Toguro também pode atacar oponentes a longa distância com esse poder. Utilizando essa mesma porcentagem de poder, ele foi capaz de matar a Mestra Genkai. Ao utilizar seu 100% de poder, esse personagem fica ridiculamente mais forte. Todas as suas capacidades físicas são elevadas até o máximo. Tal antagonista possui uma exímia capacidade analítica. Toguro consegue analisar a força de seus oponentes e ver quantos por cento de seu poder total ele precisaria utilizar para derrotá-lo. Já sua aura espiritual era tão poderosa que demônios mais fracos morriam diante da sua presença. Quanto mais poderoso ele ficava, mais demônios morriam nas arquibancadas do torneio. E ao utilizar todo o seu poder, 25% dos demônios que estavam assistindo a luta final dele contra o Yusuke tiveram suas vidas ceifadas pelo Toguro. Se for comparar com o universo de One Punch Man, a aura espiritual do Toguro poderia ser comparada com a presença do King. Porém, a aura espiritual do Toguro, em vez dela ser usada para intimidar seus oponentes, sua aura seria capaz de eliminar monstros. Provavelmente ele conseguiria eliminar monstros de nível de ameaça lobo, ou até mesmo alguns monstros de ameaça maiores. Isso apenas utilizando sua energia espiritual, visto que quanto mais forte ele fica, sua aura se torna mais brutal. Quando o Toguro utiliza 100% de seu poder, somente com a pressão dos seus dedos, ele era capaz de criar rajadas de ar, que poderiam ser comparadas a disparos de metralhadoras. A força de Toguro é tão insana, que conforme ele vai aumentando seu poder, sua massa muscular vai ficando mais densa, e consequentemente mais forte e resistente ele se torna. Seu poder se eleva até chegar ao ponto dele conseguir parar o ataque do seu inimigo com seu polegar, ou até mesmo seguir em linha reta, sem levar danos dos ataques de seu oponente. Um golpe que pode ter sido efetivo contra o Toguro, utilizando 40% de seu poder, não significa que esse mesmo ataque irá causar algum dano nele após Toguro elevar seu poder para mais de 40%. No universo de One Punch Man, Toguro seria poderoso o suficiente para derrotar monstros de nível de ameaça demônio. Um bom exemplo de monstros que eu acredito que esse personagem consiga derrotar seria o Ceifador Real, Beast King, Rhino Wrestler e o Deus Inseto. Se ele fosse enfrentar monstros de nível de ameaça dragão, é bem possível que ele consiga derrotar o Bakuzan e outros monstros desse calibre. Porém, ele não conseguiria derrotar os mais fortes, como por exemplo, o Golden Sperm, Centopeia Anciã e vários outros monstros que também possuem esse nível de ameaça. Caso esse demônio fosse enfrentar os heróis da classe A, os únicos heróis que conseguiriam derrotá-lo seriam o Saitama e talvez o Amai Mask. Tirando esses dois heróis, eu acredito que o Toguro consiga derrotar os demais heróis desse rank. Agora, se for comparar com os verdadeiros monstros da associação de heróis, o que no caso seria os heróis da classe S, Toguro conseguiria derrotar o Puri Puri Prisoner, Tank Top Master,
e o Pig God em uma luta 1 contra 1. Só que a força física do Toguro ainda estaria muito longe de poder ser comparada com a do Tank Top Master. A força física desse herói era tão absurda que o Tank Top Master é capaz de pegar escombros de prédios e arremessar para centenas de metros de distância. Outro feito incrível desse personagem foi ele ter pegado uma torre de transmissão e arremessá-la para muito longe. Só que em um confronto direto, esse herói não teve muitos feitos relevantes. Tanto é que praticamente todas as vezes que ele apareceu lutando, esse herói só serviu de saco de pancada. Porém, na webcomic, esse herói conseguiu destruir alguns robôs que possuíam o nível de ameaça demônio. Se o Toguro fosse enfrentar o Tank Top Master, esse demônio com toda certeza seria vitorioso desse combate. A velocidade de Toguro também não deixa a desejar. Em quesito de velocidade, esse personagem era capaz de superar o Yusuke algumas vezes no Torneio das Trevas. O Urameshi, nesse mesmo torneio, ele já era mais rápido que um raio, visto que nessa parte da obra, o Yusuke já tinha derrotado Suzaku, um personagem que conseguia manipular raios. O Toguro provavelmente teria uma velocidade massivamente hipersônica, o que significa que esse demônio seria mais rápido que um raio. Possivelmente a velocidade de Toguro seria Mach 1294, ou 443.842 metros por segundo. Se for comparar com o universo de One Punch Man, Toguro seria absurdamente rápido. O mesmo poderia ser superior em velocidade a vários personagens dessa obra, como por exemplo Tank Top Master, Pig God, Puri Puri Prisoner, Suiryu, e até mesmo o Garou na sua forma humana. No entanto, isso não significa que a sua vitória estaria garantida. Toguro ainda estaria muito longe de chegar ao nível de velocidade dos verdadeiros monstros dessa obra. Personagens desse calibre já possuem ou até mesmo superam a velocidade da luz. Se o Toguro resolvesse enfrentá-los, todos eles poderiam dar blitz no Toguro. No anime de Yu Yu Hakusho, quando o Toguro enfrentou o time de gigantes, ele havia utilizado 45% de seu poder. Nesse combate, nem mesmo machados não eram capazes de cortar a sua pele, de tão resistente que era o corpo dele nessa forma. Além de que, o Toguro era capaz de explodir o corpo deles com apenas um único soco. No combate que ele teve contra a Mestra Genkai, Toguro estava utilizando 45% do seu poder total. Nessa batalha, ele levou um Leigan da Genkai, e esse poder foi tão poderoso que acabou destruindo uma parte do seu braço. Porém, isso não era nada para esse demônio. Após o mesmo aumentar seu poder para 80%, o braço desse demônio se regenerou por completo, o que nos mostra que o Toguro não só possui muita tolerância à dor, como também ele é capaz de se regenerar. No combate que esse demônio teve contra o Yusuke no Torneio das Trevas, Toguro foi capaz de resistir ao Leigan do Yusuke a queima-roupa, e o Leigan do Urameshi foi tão poderoso que o Toguro foi arremessado para muito longe da ilha em que eles estavam. Quando esse demônio retornou para a arena do torneio, ele não demonstrava ter sofrido danos do Leigan. Em um momento de raiva, Yusuke deu um soco tão forte nesse personagem que o pescoço desse demônio chegou a quebrar. Só que o Toguro não ficou preocupado com isso, ele apenas colocou seu pescoço de volta no lugar e continuou sua luta contra Yusuke. Se o Toguro fosse parar no universo de One Punch Man e enfrentasse seus oponentes com todo o seu poder, eu acredito que ele poderia ser um personagem bastante poderoso. Na minha opinião, Toguro possivelmente seria um monstro de nível de ameaça dragão. Baseado nos feitos desse personagem, ele seria capaz de derrotar personagens como Suiryu, Tank Top Master, Ceifador Real, Deus Inseto e vários outros personagens dessa obra. Com exceção do Saitama e talvez o Amaimesk, o Toguro seria mais poderoso que qualquer herói que esteja na classe A. Toguro até mesmo conseguiria dar uma luta bastante desafiadora contra o Rei do Mar Profundo, e talvez ele poderia até mesmo vencer seu oponente. Entretanto, enfrentar alguns monstros de ameaça dragão que são absurdamente poderosos e outros heróis classe S está muito além das suas capacidades. Apesar do Toguro ter abandonado sua humanidade para poder se transformar em um demônio, ele nunca abandonou sua honra, o que de certa forma mostra que apesar de tudo, ele ainda tem um pouco de humanidade. Caso algum ser humano resolva contratar Toguro, essa pessoa terá um subordinado bastante leal. Isso é claro desde que ele ainda esteja em contrato. Do contrário, caso seu contrato se encerre, Toguro não obedecerá às ordens dessa pessoa. Caso você esteja além do mangá e webcomic de One Punch Man, você com certeza deve saber que atualmente está tendo uma crise na Associação de Heróis, devido ao surgimento de uma nova organização chamada Neo Heroes. Alguns dos heróis que estavam na classe S se desvincularam da sua antiga organização e posteriormente se aliaram a Neo Heroes. Por conta disso, a Associação de Heróis está tendo poucos heróis para proteger as pessoas de grande importância, o que no caso seria as pessoas que estão no topo desse mundo, em quesito de poder econômico. Se essas pessoas que estão no alto escalão da sociedade soubessem da existência de Toguro, eles poderiam contratá-lo para ser seu guarda-costas em algum momento, ou eles poderiam contratá-lo para eliminar monstros.